O MCA Notícias está de volta para falar das últimas ocorrências registradas na região, pelo estado e até pelo Brasil. Interditada pelo Corpo de Bombeiros no início deste mês, após o forro do teto cair sobre os alunos, a Escola Estadual Maria Terezinha Garcia, no bairro Monte Alegre, em Camboriú, ainda não tem data certa para reabrir. Mesmo com o recesso escolar antecipado, os 730 estudantes não retornaram às atividades na segunda-feira passada, como estava previsto, e já perderam 11 dias de aula até hoje. A Secretaria de Desenvolvimento Regional prometeu a reforma na escola para a semana seguinte à interdição. A obra atrasou e os consertos andam a passos lentos. Na maioria das 10 salas de aula, a forração nem começou a ser instalada. A diretora da escola está preocupada com toda essa situação. Segundo ela, alguns pais já ligaram cobrando uma data de retorno e outros entendem que a instituição precisa de melhorias. Para recuperar os dias perdidos, a direção da escola acredita que vai ter que fazer os conselhos de classe, atividades e reuniões pedagógicas aos sábados. A previsão é de que a unidade fique pronta para receber os estudantes até a próxima segunda-feira. E a falta de repasses do Estado e o acúmulo de dívidas da Fundação Hospitalar de Camboriú, que chegam a 7 milhões de reais, estão sendo investigadas pelo Ministério Público. O promotor Matheus de Azevedo Ferreira se reuniu com os representantes do hospital na semana passada e esta semana pediu informações sobre o caso ao Estado, município, fundação e até a Câmara de Vereadores. A partir da análise dessas respostas dos envolvidos, ele vai definir quais ações vão ser tomadas. O Hospital de Camboriú, que é administrado pela Fundação, está com 2 meses de salários atrasados para os 45 funcionários. Outros já pediram demissão em função da demora nos pagamentos. A dívida com os trabalhadores está em R$190 mil, segundo informou o diretor interino do hospital. Ele explica que os cerca de 7 milhões em contas são acumulados de gestões passadas, com INSS, Receita Federal, custos trabalhistas e outras pendências. Em função da falta de dinheiro, o diretor relata que o hospital não tem feito mais internações e cirurgias pelo SUS. Com uma média de 30 procedimentos cirúrgicos por dia, quando funcionava normalmente, hoje a instituição não faz mais que 4 cirurgias no dia, somente para pacientes particulares. O caso agora está nas mãos do Ministério Público. E olha só esta notícia, um acidente parou um zoológico da cidade de Cascavel, no Paraná, ontem à tarde. Um menino de 11 anos foi atacado por um tigre e teve o braço direito amputado na altura do ombro. Vídeos mostram o menino brincando e alimentando animais selvagens no local antes do ataque. De acordo com o hospital universitário, o garoto passou por uma cirurgia durante a noite, permanece internado, mas com quadro estável, felizmente. O menino, que brincava ao lado da jaula do animal, foi socorrido por pessoas que estavam próximas no momento do acidente. Ele estava acompanhado do pai, que foi detido e levado à delegacia para prestar depoimento. Após ser ouvido, o homem foi liberado pelos policiais. De acordo com a polícia, a criança mora em São Paulo e foi passar férias na casa do pai. Ele voltaria nesta quinta-feira para a casa da mãe. Então, aí nessas imagens que pessoas que estavam ali no zoológico filmaram, viram o menino, né? Ficaram impressionadas com o menino fazendo toda essa brincadeira. Ele invadiu a área de proteção, né, para chegar até a jaula e ficou brincando com tigre, com leão, alimentando esses animais selvagens. E, claro, isso não poderia terminar melhor do que a forma aí que terminou. E o que acontece? O pai, segundo testemunhas, o pai estava acompanhando toda essa ação dos meninos, do filho, né? Então, realmente, o pai tem que ser responsabilizado, porque, afinal, a guarda estava sob posse aí do pai. Então, o pai deveria ter sido mais responsável e ter evitado que o menino ficasse perto desses animais selvagens e acabando aí provocando esse acidente que teve que amputar o braço do garoto. E uma pesquisa apontou Itajaí entre as cidades que detêm os maiores índices de inadimplência no comércio do estado. Veja o porquê na reportagem de Melqui Nascimento e Pedro Riso. Uma pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a FEComércio, identificou o município de Itajaí na 2ª colocação do índice de cidades com o maior número de inadimplentes do estado. Cerca de 52,6% das famílias estão endividadas em Itajaí. O município, que hoje está cotado como o 2º maior PIB de Santa Catarina, ficou atrás apenas de Florianópolis, que alcançou a marca de 85% do mesmo levantamento. A compulsão por comprar
comprar de maneira irresponsável pode ser uma das causas do problema. Normalmente o que acontece é uma situação como essa. O consumidor passa diante de uma loja, vê uma fachada como essa e uma liquidação e se sente tentado em comprar. O problema é que ele nem sempre se programa e aí acontece o endividamento. O que acontece nos últimos anos houve uma oferta de crédito muito grande e o consumidor brasileiro não estava acostumado com tanta oferta de crédito. Então, se você observar bem, nos últimos 10 anos, a quantidade de automóveis que se vendeu no Brasil, a própria Minha Casa Minha Vida, né, que são projetos habitacionais para a população de maneira geral. Então, acho que houve uma oferta muito grande de crédito e faltou, diferentemente de países mais avançados, que já têm uma educação financeira desde o início da fase escolar, nós brasileiros nunca tivemos uma atenção muito grande para isso. Então acho que isso aí acaba influenciando um pouco na inadimplência, a pessoa acaba se comprometendo o orçamento e sempre que acontece um imprevisto ela acaba deixando de pagar alguma coisa. Então acho que esse é o maior motivo, essa oferta que foi de crédito nos últimos anos muito grande, aliado a essa dificuldade do consumidor de organizar um orçamento, de ter isso já como uma cultura, né? Então acho que isso acabou contribuindo para esse aumento da inadimplência. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Itajaí, o setor de comércio de vestuários e calçados está entre os mais afetados pelo não pagamento das contas. Dona Marinalva procura sempre tomar muito cuidado para não comprometer o orçamento mensal da família e a estratégia que ela utiliza para isso é a pesquisa constante pelos melhores preços. Eu aprendi que nós compramos quando está na promoção. E outra coisa, assim, nada de parcelamento, assim, muito alto, né? Com vamos dizer, várias parcelas altas. Nós não fazemos isso. Quando tem uma promoção, a gente aproveita. Eu não gosto muito de comprar e ficar assim, devendo depois, né? Porque sempre acontece um imprevisto. Eu sempre fico assim, será que vai dar, né? Repenso e trepenso antes de comprar. E também aquela coisa, né? Você está precisando daquilo? Se você estiver precisando, bem. Agora, se você não estiver precisando só bem por comprar, eu acho melhor não, né? A mesma dica seguida por Fernanda, que enxuga os gastos mensais ao máximo para não faltar no final do mês. Na verdade, eu acabo não comprando, né? Eu sinto a necessidade, mas acabo não comprando. Só aquilo que é extremamente necessário, assim, né? Mas eu sinto falta disso, assim. A gente tá precisando de roupas, calçado e... O comércio de vestuário, calçados, são os que mais vendem e que mais sofrem com a inadimplência. Que hoje a pessoa quer se vestir bem, quer sair, né, bem trajado, mas nem sempre acaba conseguindo saldar as compras, né? Por isso, antes de fazer compra, tem que pensar, repensar e trepensar, como falou ali a entrevistada. A gente vai para mais um rápido intervalo e já voltamos com as notícias do esporte. Até já!